você vai você vai precisar realmente de ter algumas coisas que, assim, por exemplo, o cadastro dos idosos você precisa estar baixado em algum lugar, né? Para você Sim, acessar, né? E os funcionários, né? E como é que nós vamos fazer? Porque cada funcionário, cada hora é um que faz, né? sim. Entendeu? Aí teria que ter no, no, no aparelho, a gente tem que querer ter um login ali, né? Isso. Isso também é até uma questão que a gente tinha levantado em grupo, se as informações dos funcionários e dos idosos também estão cadastradas no banco de dados que o senhor usa, ou se é Uhum. apenas ali no Excel, onde que fica mais ou menos. Porque a forma que eu conheço mesmo é fazer a integração via API, porque para que a gente conseguisse fazer que os dois sistemas, né, no caso o nosso e o que você usa atualmente, eles integrassem entre si a partir dessas informações. Não, minha base de dados é no Access, né? Entendi. Mas assim, o Access ele não, ele é meio ruim, né? Para essas coisas aí, né? Para você conseguir acessar. Talvez a gente tivesse que ter realmente um servidorzinho MySQL, né? Porque aí eu posso. Isso eu já estou querendo fazer há muito tempo já, sabe? Tirar as bases de dentro do Access e colocar num servidor à parte, entendeu? Colocar todos os dados, né? No servidor SQL. Entendi. E Mas assim, hoje, as tabelas estão todas no Access, né? entendi. Então, assim, só para confirmar mesmo, o seu, no caso, o seu não tem um servidor ou o seu usa o Access da Microsoft mesmo, como um serviço de manipulação dos dados e das informações? Não, eu tenho servidor de arquivo, né? Na verdade. Eu Entendi, mantenho os aplicativos num determinado servidor, né? E os dados em outro e tal, né? Eu separo, né? Mas são tabelas do Access, né? Entendeu? entendi. Não é assim. Por exemplo, porque se fosse um servidor SQL, era mais fácil, né? Porque aí você acessaria e tal. Mas aí isso aí não é tão difícil de configurar, sabe? Assim, você Isso é vai verdade. pegar uma máquina aqui e falar, ó, você vai ser um servidor SQL aí, e a gente coloca só uns dados básicos ali que eventualmente você precise, né? E aí depois eu acerto aqui no Access como acessar essas tabelas. Isso aqui é fácil, Sim, dessa entendi. ligação com o servidor, né? A questão aí é só o seguinte, né? Se você desenvolver para web, você vai precisar de qualquer maneira em algum lugar buscar esses dados, né? Se Sim, eu disponibilizar isso num servidor SQL, talvez você consiga, né? sim. Aí, Mas nesse também caso, a gente conseguiria fazer a integração, né? Puxar os dados ali que estiverem cadastrados, se Importar os dados, né? se conhece SQL mesmo. Porque essa era a nossa dúvida, como que a gente poderia fazer essa parte da integração das informações? Ou se a gente submeteria tudo digamos que num servidor próprio, mas que conversassem só com o nosso sistema também. mas de Porque qualquer maneira, a o princípio eu não sistema. sei se a gente consegue conectar diretamente no sistema da Microsoft Access. Eu acho que isso vai ser trabalhoso para vocês, né? Assim, isso vai ser um passo a mais. Eu acho que para importante para vocês aí, né, seria desenvolver a aplicação, né? Sim, Porque essa parte aí já tem a ver com estrutura, né? Não é, aí eu acho, eu não sei se vocês, isso também está incluído aí eu tenho certeza que vocês estudam isso também, né? Mas eu não sei se isso está incluído aí no escopo que vocês gostariam, né? De desenvolver, entendeu? então, a ideia mesmo é que a gente consiga fazer não só a parte do sistema, mas também a integração com um back-end ali, um sistema por trás, para que a gente conseguisse fazer a conexão das informações. Então, por exemplo, só para deixar claro mesmo, a matéria em si, ela envolve a entrega do MVP em si, né? Não é só levantar os requisitos e tudo mais. É, isso aí é meu sonho de consumo, né? Sim, Eu que é teria, eu teria, eu teria que
que só dá um jeito de disponibilizar um servidor aqui do SQL aberto para você acessar pela internet, né? Sim, que é uma das perguntas, inclusive, que a gente gostaria de fazer contigo, né? Se a gente poderia ter acesso a essas informações, porque é, a gente está na etapa assim, de fazer os levantamentos dos requisitos que foram citados e conversado contigo, e a partir do momento que a gente começar a desenvolver aqui, a gente vai ter uma ideia mais clara, né, de como que a gente vai implementar, e isso tudo vai ser conversado com o senhor também, só para Hum. enfatizar. Então, é mais para que a gente consiga se antecipar para que a gente consiga entregar um projeto legal e funcional. Eu acho que Tá, é essa aí. vocês não têm um ambiente de teste lá na UNB e tal? Você pode simular um servidor? Você pode ter, por exemplo, algum equipamento lá que não, isso aqui vai ser um servidor, nós vamos configurar um SQL aqui e nós vamos tentar acessar esse servidor pela web. Na Entendeu? UNB, a princípio, que eu saiba, não, mas eu conheço alguns laboratórios que podem disponibilizar, mas eu acho que isso é um dos menores detalhes também. A gente pode até submeter um servidor online mesmo e tentar fazer a conexão das informações, se for o caso mesmo. Eu não sei como é que é feita essa conexão aí, né, com o mobile, né? Eu nunca fiz, né? Mas com certeza é possível, né? Que na verdade, quando você acessa um banco de dados, você está acessando o servidor em algum lugar, né? Sim, isso. Aí o que é necessário fazer é você colocar o servidor para que ele seja acessível, né? Aí a Sim, gente vai ter que criar uns mecanismos aí de segurança, né? Para que não tenha acesso assim público, né? sim, isso é verdade. E assim, é só para confirmar a questão das telas que o senhor tinha enviado para nós. A gente estava dando uma olhada, acho que a primeira versão eram mais ou menos 7 telas, né? Mas Como, aí desculpa, mas assim, é que depois eu fiquei olhando, falei, pô, não precisa essas duas aqui, eu posso juntar, entendeu? Aí entendi, eu, aí eu cheguei à conclusão que não, isso aqui dá para ser junto disso, entendeu? Porque assim, entendi, é para a parte de alimentação com hidratação, né? Então, assim, às vezes a pessoa está comendo, tá aqui, mas aí você está dando suco, está dando água, não sei o quê, eventualmente é a mesma pessoa, né? Então é só para facilitar mesmo. E a parte ali de higiene também, que eu coloquei aquela coisa da verificação ali de eliminações junto também, às vezes é no mesmo momento, né? Você está ali tocando fralda e você, pô, você observa a sim. coisa, entendeu? E assim, a gente pode manter mesmo nessa estrutura da última versão Pode, que o senhor nos pode, enviou, ou tem uma outra etapa que o pode. senhor gostaria de adicionar também? Não, tá bom daquele jeito. Assim, aqui nas ocorrências, é que eu tentei abranger a quantidade maior de ocorrência que a gente já viu aqui, entendeu? É ali que vai ter que. A pessoa vai marcar, né? O que eu Sim, quero evitar é que eles não tenham que escrever tanto, porque assim, tem um livro de registro mesmo, não tem um sistema para registrar a sim, ocorrência. Mas, assim, ali no dia a dia, né, para os cuidadores de idosos, eu não quero pô, o cara ficar lá, pô, agora eu já fiz isso, aí vai lá, marca isso, escreve, entendeu? Tem que ser uma coisa fácil, só para ele marcar, entendeu? Que aí entendi. a minha ideia é o seguinte, eu botar alguns tablets pregados aqui em algum lugar, o ideal seria um tablet em cada quarto, mas eu não seria legal não, porque assim, os idosos todo mundo fazer demente, sabe? Que aí neguinho, o que é isso aqui? Entendeu? Qualquer coisa que eu coloco diferente no quarto, coloquei Entendi. coloquei sob controle remoto, eu botei umas campainhas assim para chamar atenção, os caras arrancam da parede, tá, entendeu? Então, assim, é demência, né? Senil, né? Então, os tablets eu não quero espalhar uma porção, né? Até porque é caro, né? Mas assim, vamos supor que eu coloque aí 4 tablets ou 5 em locais estratégicos, e aí o funcionário, ele, quando terminar uma determinada tarefa, ele vai lá e marca, né?
mas eu quero realmente que seja uma coisa assim para marcar, sabe? Para evitar. Sim, Assim, ó, a parte de medição de sinais não tem jeito, mas o cara que está fazendo isso, ele está parado, ele está anotando num, num papel, sim, entendeu? Ali ele tem que dar entrada com número mesmo, entendeu? Aí tem que colocar lá a pressão, né, o batimento cardíaco, isso aqui ali não. Mas as outras coisas eu tento restringir ao máximo das situações que a gente conhece, entendeu? entendi. E aí, Até para evitar ali o erro, né, da questão do preenchimento. Às vezes, exatamente, a questão nossa é essa, né, porque você com essas informações aí, você tem muito, eu com essas informações na mão, é muito dado que você consegue tratar e fazer uma opção de coisa, né? Assim, porque sim, isso é verdade. é, aqui, ó, ontem mesmo, né? Teve um idoso que está pedindo um determinado medicamento que eu estou sentindo não sei o quê, entendeu? Eu estou com prisão de ventre. Pô, mas se você tem essa informação online, assim, no sistema, pô, não, você está normal. Você ontem, hoje nós estamos de manhã e ontem você conseguiu evacuar aí. Então, assim, você não está com prisão de ventre, entendeu? Mas às Entendi, vezes o cara pede porque, não, mas eu gostaria de tomar um remédio, entendeu? entendi. Então, O problema, assim, seria no caso, se for uma informação constante, né, por exemplo, se de entendi. repente o idoso tem sentido dores constantes em alguma região, ou algo assim do tipo, aí que entra a preocupação, né, no caso. Exatamente. Aí você com um dashboard assim, você tem essa informação o tempo todo, eu posso dar alerta, né? Entendeu? A ideia é colocar uns monitores grandes assim em alguns locais para que as pessoas que são responsáveis, né, vejam, olha, aqui está dando um alerta aqui, entendeu? Então Entendi, a gente precisa tomar uma providência aqui, né? Para a gente não ter surpresa lá na frente, entendeu? Pô, por que não falou que esse cara aqui estava com esse problema? Ah, já anotou aqui no papel, pô, mas não adianta. Ninguém lê o papel, quer dizer, nego lê, mas não se dedica, né? Assim, eventualmente a pessoa lê, mas pô, não olha lá para trás, né? Não, é aqui, ó, faz tantos dias que ele está assim, entendeu? Então entendi, a ideia é a gente procurar ser proativo nisso aí, né? A parte de medicamento, a gente sabe, mesmo assim eu coloquei ele na ocorrência, a pessoa recusou o medicamento. Na parte do medicamento, a gente sabe porque o medicamento tem um sistema que o cara tem que ficar lá se tomou, se não tomou, entendeu? Mas isso é entendi. no papel também, mas assim. Mas, assim, essas outras informações, se o senhor quiser também, a gente pode adicionar dentro da aplicação. Acho que não seria problema para nós. A Não, ideia mesmo é que a gente consiga facilitar a rotina de vocês. Então, eu coloquei isso aí. Eu coloquei naquelas ocorrências lá, na última sim, tela, aquela lista enorme que eu te mandei, ali eu estou tem. até com ela aberta aqui. E, Ele inclusive, tem. eu queria tirar uma dúvida com o senhor, se nessa parte das ocorrências o senhor gostaria que deixasse algum campo para descrever, por exemplo, se for aqui, por exemplo, em queixa de dores. Não sei se faria sentido para vocês, na verdade, de deixar só a opção de marcar ou de talvez de colocar alguma descrição ali para que vocês consigam mapear o que é, na verdade. É, Em outros campos também. E, assim, é só para eu conseguir entender melhor. Então, essa parte das ocorrências, elas são todas de marcar, ou tem alguma outra opção que o senhor gostaria que fosse, que a gente colocasse uma opção? pode ser uma coisa de outros, né? Porque assim, ó, porque essa ocorrência tem um livro de registro de ocorrência, entendeu? E lá é detalhado, entendeu? Esse livro é digital, né? Mas assim, a pessoa tem que detalhar lá a ocorrência. Aí aqui no sistema eu tenho, entendeu? Mas é, isso não é uma coisa assim na hora que está acontecendo, entendeu? Assim, depois alguém vai lá e registra. Aí o registro não é imediato, entendeu?
O cara Entendi. tem que parar, você tem que parar lá, não, agora vamos registrar essas ocorrências aqui, entendeu? Aí o cara anota num livro, anota à mão mesmo num livro, aí alguém vai lá e passar para o sistema. Porque não, isso aí é uma coisa assim que, pô, aí fica um tempão sem fazer registro, né? Agora eu passo que se eu tiver isso, essa ocorrência anotada no sistema, eu posso cobrar, entendeu? Eu falei, cara, por que não colocou essa ocorrência lá no livro, lá no sistema, entendeu? Tem essa ocorrência aqui, porque lá é o detalhamento, entendeu? Lá Entendi. ele vai dizer o que aconteceu mesmo, entendeu? Por exemplo, tem assim, conflito de um idoso com outro. Mas você vai colocar só isso. Agora, lá no coisa tem que detalhar, entendeu? O que aconteceu foi fulano, brigou com um ciclano, entendeu? E Entendi. aí deu um problema nisso assim. Isso é raro, mas acontece. Um desentendimento, entendeu? E você tem que registrar, porque aí nesse caso, né, você pode não, vamos trocar esse idoso de quarto, né? Sim. Eles estão se entendendo, entendeu? A questão toda se resume ao bem-estar dele, entendeu? E a Sim. qualidade de vida. É isso que a gente quer, né? Porque, assim, porque se fosse para fazer de qualquer jeito, a gente deixava o pau comer aí, isso aí só dava comida para ele, ainda dava banho, não sei o que, e deixava, né? A dar remédio, pronto, não sei o que, coisa e tal. Só que, assim, a gente procura dar um atendimento Manter o bom, né? bem-estar. Não, isso é verdade mesmo, até na questão de cuidado em si, se deixar, digamos, que ela vão ter, assim, ela pode até criar problemas para vocês, né, no caso. É, pode, pode. Então, assim, eu gostaria até que vocês visitassem aqui a instituição uma hora, porque é para você ver A como é que gente gostaria, inclusive, mas é. que essas 2 últimas semanas tem sido um pouco corrido, mas a ideia mesmo é que a gente consiga visitar e entender melhor não só a rotina de vocês também. Porque Acho isso que mês que vem dá para visitar aí todo mundo, Sim, porque Deixa agora eu tá só, bem corrido mesmo. perguntar só uma característica do produto em si. Você falou que geralmente pode acontecer, né, do idoso ter uma ocorrência ali de uma briga, assim, um desentendimento até mesmo com o enfermeiro, correto? Eu imagino que seja bem, não vou dizer corrente, que eu não sei como é que funciona, mas acontecer, certo? Você gostaria que isso fosse registrado, por exemplo, numa aba, ocorrências diárias, ou que fosse, tipo, tivesse num registro tipo, um histórico do idoso? Você acha que deu para entender a ideia? mas porque esse registro que eu estava explicando, né? Esse registro é feito, mas ele é feito num sistema à parte, entendeu? Uhum, Porque, assim, é, é, que é muito mais complexo o cara ficar lá digitando no celular ou no tablet, entendeu? Do que o cara sentar ali no computador mal. Eu vou registrar todas as ocorrências que uhum, tiver, entendeu? Eu só quero um registro assim, imediato do que naquele momento que aconteceu. Pô, teve uma ocorrência aqui. Agora, sim. o detalhamento, né? Eu acho que não tem necessidade de a gente fazer aí, entendeu? Aham. Aí consta, tipo, num histórico do paciente, gostaria disso? Mas aí vai ter o histórico, né? Uhum, Na medida em que você colocar, é, é, a gente vai salvando isso aí, né? Todas as ocorrências, vai salvando, isso é diário, né? É o tempo perfeito. todo. E vai ficar salvo, né? Então, na medida que você salvou, eu tenho condição ó, vamos listar aqui tudo quanto tipo de ocorrência que deu ó, deu várias vezes essa ocorrência aqui de Uhum, desentendimento. Mas vamos olhar lá no livro como é que foi isso, entendeu? entendi, Não, certinho. tá, Isso aí é tá, até bom porque o senhor comentou sobre que tem uma alta rotatividade de funcionários, correto? Aí acho que é até bom pro funcionário, o cuidador, poder saber com a pessoa o que ele teve, histórico, ocorrência, certo? não, assim, né? Essa coisa de desentendimento de idoso com o cuidador também tem, né? Óbvio, né? Uhum, Mas a gente busca o seguinte, né? Eu não posso deixar o cuidador maltratar, né? Lógico. com certeza. Mas também eu não posso deixar o idoso maltratar o cuidador, né? Uhum, Porque com os idosos mais fortes, aí dá. E acontece, né? Os caras metem a mão nas cuidadoras, e daí você tem que intervir. Falar, olha, não dá, cara, não dá para você estar aqui, nós estamos te abrigando. O fato dele ser idoso e estar abrigado não quer dizer que ele seja bonzinho, não, entendeu? sim, Pô, imagino. tem todo tipo de gente aqui, entendeu? Então, pô, se você tá vendo que o cara é agressivo, ele está sendo agressivo com o funcionário, está sendo agressivo
O outro idoso, a gente chama o GDF, que quem tem convênio com o GDF, né? Fala, olha, tira esse idoso daqui, cara, não dá para ficar aqui. Ok. Entendeu? Ele tá botando as outras pessoas em risco, né? Sim, entendi. Obrigado. E assim, talvez, eu não sei se foi também mais ou menos nesse caminho que a pergunta do Enzo foi. Se também teria um interesse da parte do senhor da gente integrar essa parte de ocorrências com o sistema que você já tem hoje também de ocorrências. Porque, Pois não, pelo que eu mas entendi que o senhor comentou, também é feita uma parte manual. Então, por exemplo, se houve registro de ocorrências, sei lá, no sistema que a gente vai criar, então o pessoal teria que passar desse nosso sistema para esse outro sistema que o senhor usa de forma manual, ou seria interessante para o senhor também fazer uma conexão com esse outro sistema, até para não aumentar, digamos assim, o trabalho de preenchimento. na verdade, a partir do momento que eles lançarem a ocorrência no sistema que vocês vão desenvolver, vai estar salvo, né? Sim. Então, assim, aí eu tenho condição de colocar online no outro sistema, né? No sistema que dá alerta, ou no dashboard, entendeu? Individual do estado idoso. Vai vir na mesma hora, né? Entendeu? Entendi. Agora, não vai ter o detalhamento, né? Mas vai ter o detalhamento, porque o detalhamento realmente é para o cuidador fazer, porque isso aí é para esses aparelhos, é para ficar na mão do cuidador. O cuidador não dá para fazer isso, entendeu? Entendi. Detalhando. Ele, no final lá do plantão deles lá, que eles estão saindo, eles vão lá, vou escrever aqui uma coisa aqui no livro, entendeu? Entendi. Aí às vezes a gente consegue, olha, você que é assistente social daqui, ou você que é psicólogo, ou você que é do auxiliar administrativo, ó, senta ali e passa essas coisas aqui para o computador, entendeu? Entendi. Então, essa informação, essa coisa das ocorrências, se você quiser saber mesmo, além do sistema, você tem que ir lá folhear um Entendi. livro que eles anotam, entendeu? Entendi. Então, essa é algo mais específico, digamos que da área de atuação, por exemplo. Suponhamos que tenha uma ocorrência lá que envolva, não sei, a área de enfermagem, talvez. Então, precisaria de um profissional para acompanhar essa descrição. É, Entendi. o cuidador mesmo, ele pode fazer a ocorrência, né? Nós não temos enfermeiro, não. Aqui é o Não era um seguinte. técnico de enfermagem, perdão. Eu me Não lembro tem muito do seu comentário. nem técnico. É assim, ó, aqui é uma residência, não é uma casa de saúde, entendeu? Sim, Então, assim, nós não temos nem enfermeiro nem técnico. A maioria dos cuidadores, quase todos, são técnicos de enfermagem, mas eles são contratados como cuidadores de idosos, entendi. entendeu? Então a gente não faz nenhum procedimento aqui, entendeu? É diferente, a gente é meio diferente aí de algumas outras instituições que acabam tendo técnico de enfermagem, enfermeiro e coisa e tal. Embora as pessoas tenham essa formação, a gente não contrata porque acaba virando realmente uma casa de saúde. E aí, como a gente tem um convênio com o GDF, eles começam a mandar idosos que precisam de cuidados intensivos de enfermagem, entendeu? O cara tem Entendi. uma sonda de alimentação na barriga. Isso aí, só quem pode lidar com esses equipamentos de sonda, essas coisas, são profissionais de enfermagem, embora eles tenham formação, mas eles não são contratados como. Então, isso acaba dando problema com o Conselho Regional de Enfermagem, não sei o que, coisa e tal. Então, a gente optou por não ter. Embora a gente tenha fisioterapeuta, a gente tenha fonoaudiólogo, a gente tem podólogo, a gente tem musicoterapeuta. Então, a gente tem profissionais de saúde, mas nos cuidados ali no dia a dia, não. Entendeu? Entendi. É diferente. Vocês têm mais alguma pergunta também, Ana, Enzo, Gustavo? Não. Não tenho pergunta também. Sem perguntas. E, assim, também a questão de usabilidade da ferramenta. O senhor tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas usarem, assim, digamos, ao mesmo tempo? Isso para que a gente consiga entender lá na frente, quando a gente for fazer a questão de
de testes de usabilidade, para que o sistema não fique lento e também ele consiga abarcar toda a rotina de vocês. O senhor Eu, consegue eu, responder? eu acho que não vai chegar a 10 pessoas ao mesmo tempo. Não chega a 10, entendeu? Entendi, Porque, assim, no máximo, assim, eventualmente, hoje, se a gente implantar, no máximo você vai ter 3 usuários ao mesmo tempo, entendeu? entendi. Perfeito. Mas é porque, assim, que eventualmente que lá na frente a gente pode tentar aumentar isso aí, né? E colocar mais Sim, coisas. com certeza. Eu tenho uma pergunta aí, com relação às fontes, né? Os códigos-fontes. Vocês liberam isso para mim? Como é que é? Então, a gente vai criar uma documentação e todo o projeto ele é voltado para a sua, no caso, a sua instituição. Então, a gente não tem interesse, pelo menos não da minha parte, de vender, como eu já tinha citado lá para o senhor. Então, é justamente voltado para que a gente consiga não só fazer a entrega da disciplina, mas também que isso vire um produto para a sua instituição. Então, seria totalmente gratuito. A não ser a questão que envolva ali, talvez, um servidor ou alguma outra coisa que o senhor queira, e talvez tivesse que ser a parte por sua conta. Mas a gente conseguiria implementar, sim. E em questão também da documentação do código em si, a gente consegue disponibilizar para o senhor também a documentação, caso surja dúvidas ou interesse também de surgir novas funcionalidades. Exatamente. A minha preocupação é essa aí, né? Porque vocês estão estudando e tal, vocês não trabalham com isso, por Sim, enquanto. E lá na frente, né? No ano que vem, por exemplo, vocês já não estão mais nessa matéria, ou no é próximo bem semestre, provável. ou Não, no mas semestre que vem. a ideia mesmo é que a gente consiga desenvolver esse produto para a sua instituição e que ele fique para uso de você mesmo, de É rotina. porque assim, aí depois aí vai ter manutenção, né? Lógico, tudo da Sim, manutenção. Por isso que eu perguntei dos códigos, né? Que aí, pelo menos, eu tendo os códigos, eu mesmo me debruçando nisso aí, ou então a gente tendo alguma pessoa que entenda, eu sim, chamo não. alguém. Aí, nesse caso, a gente consegue disponibilizar também uma documentação que seja mais intuitiva também de entender, até dependendo de qual ferramenta a gente usar, porque isso a gente está discutindo também em grupo, para que seja funcional e também não cause tantos problemas, porque às vezes tem algumas linguagens de programação que talvez não seja tão interessante a gente usar. Então, a gente está fazendo esse estudo também. E assim, só para que pode ficar tranquilo mesmo, a gente não vai sumir Não, com as não, ferramentas. a linguagem de programação em si, de qualquer maneira, a linguagem se aprende, né? E Sim, a sim, lógica, a lógica é a mesma, né? A lógica não muda, né? sim, E isso é aí, fato. essa parte aí é tudo igual, né? Mas a linguagem em si, desde que eu tenha a aplicação lá para fazer, eu nem me lembro mais como é que é o nome disso, é um ambiente, né, de desenvolvimento, né? Sim, Desde que no ambiente eu tenha acesso a um ambiente que eu consiga baixar e colocar o código lá para fazer manutenção, aí a gente consegue, né? Eu me viro sim, com isso aí, tá? sim. Desde que já esteja escrito, já esteja funcionando, aí fala, não, vou colocar mais uma linha aqui. Isso é fácil, entendeu? Mas Mas isso o é problema verdade. é assim, se você quer, não, agora vamos criar mais uma tela, pô, aí já começa a complicar, né? Entendeu? Então, assim, na verdade, até dá para fazer novas implementações, assim, o que assim, seria talvez complicado é mudar um pouco toda a parte visual ou arquitetura mesmo de É, implementação. O que eu falo no caso mesmo, suponhamos que eu só queira fazer uma outra implementação. Então, que seja uma mudança brusca, né, no caso. Mas isso também não me impede tanto assim, não. Depende é, muito de como que será organizado o sistema e como que será feito também. eu gostaria que vocês facilitassem minha vida, né? Porque Sim. vocês vão terminar a faculdade e tal, e eu vou ficar aqui. Não, mas É, qualquer coisa o senhor pode entrar em contato também, tem não, meu WhatsApp lá, é assim, a gente deixa, a gente aceita voluntários, né? sim, Para ficar. Mas assim, a gente sabe que o trabalho voluntário não é simples, né? Eu sou voluntário, mas, cara, assim, eu sou voluntário aqui porque já há muitos anos, mais de 20 anos.
Mas não, cara, não tem ninguém para assim. A gente já tá. Eu e minha esposa, né? Minha esposa Entendi. É a gente, bem corrido, na verdade. ela é a presidente daqui, a minha esposa. Mas aí a gente não consegue ninguém para chegar assim, ó, você não quer assumir ali, ó. Não consegue, porque ninguém quer fazer isso de graça, entendeu? Sim, Como é que você administra um lugar com 74 idosos, mais de 70 funcionários? Você imagina o trabalho que isso dá, eu né? É imagino. muito. É Porque bastante aí coisa pra se você fazer. tem um convênio com o governo e você tem que prestar conta de tudo, você tem que andar, entendeu? Então, assim, é complexo, entendeu? É complexo. E a gente, pô, tá cansado, né? A Sim, gente, pô, nós já temos, eu já podia estar morando aqui, eu tenho eu 66, entendo. mas faz parte, cara. Ninguém quer assumir isso, não. Porque isso aí é o seguinte, em função daqui era uma casa, é uma casa espírita, né? Então, as pessoas são, eu não sou não, mas a minha mulher é espírita e tal, eu não sou nada. Mas assim, aí tem essa questão de, pô, você tem que ajudar o próximo e coisa e tal, né? Então isso foi fundado com esse intuito, né? Eu faço isso porque eu acho que se eu tenho condição de fazer, eu tenho tempo, então eu acho que eu devo fazer. Mas não tem nada a ver com religião, né? Agora, minha esposa já é mais voltada nessa área aí, mas não existe mais essa questão de fazer a coisa por caridade. Você tem que andar, é, filantropia, é a coisa assistencial, mas assim, tem norma, você não tem mais esse negócio, você chegar ali, vou abrir um abrigo aqui, não tem mais isso, tudo tem lei, Sim, isso é entendeu? verdade. As pessoas têm direitos, todas essas 70 pessoas, 74 idosos que tem aqui, você tem que, todas elas têm os direitos delas que você tem que lutar para manter os direitos, né? Você tem que lutar para eles manterem a autonomia, né? Toda essa questão aí, né? Então, hoje não tem mais essa coisa de você enfiar um bocado de idoso dentro de um quartinho e falar que você está ajudando, entendeu? Sim, isso é verdade. Então é isso. Assim, na verdade, o que eu gostaria é que a coisa fosse não fosse tão difícil da gente dar uma manutenção, né? Criar outras funcionalidades, porque eu acho que isso aí é possível, né? Você Sim, deixar uma coisa assim, não, vou fazer de uma maneira que lá na frente, né, se precisar criar uma outra coisa aqui, ele tem condição de chamar alguém, ou ele mesmo tem condição de desenvolver, ou vocês mesmo, né, daqui a 10 sim. anos. Quem sabe? Vou ajudar lá os velhinhos. Vou ajudar lá. Mas assim, é uma coisa que eu gosto também, viu, Marcelo, de trabalho voluntário. Hoje eu não faço mesmo por conta da rotina e do tempo mesmo que eu Não, trabalho. mas E faço. agora com esse trabalho de vocês aí vai ser uma coisa que vai. Quando eu recebi esse e-mail lá, eu li, eu falei, cara, eu não sei se vai dar. Aí eu me lembrei disso aí, né? Falei, cara, eu preciso desenvolver esse negócio. Eu já tentei mexer e fazer alguma coisa aqui para mobile, mas, cara, eu não tenho mais paciência com isso, não. Eu tenho mais Entendo. Deixa pra quem tem a paciência. paciência aí, vocês estão Eu estudando isso. eu te agradeço pela resposta do e-mail. A gente É muito entra. importante também essas reuniões, porque a gente, né, tem a parte da disciplina, mas é muito bom a gente tomar as dores que vocês sentem por aí, sabe? A gente poder entender todo o contexto que vocês estão inseridos e a gente poder não só passar a disciplina, mas poder ajudar positivamente vocês. Acho que é uma parte muito importante desse tema que nós procuramos, nós estamos fazendo, como o senhor estava falando aí. É difícil, né? Ser voluntário também não é fácil. Não é fácil ser voluntário. Então, é importante a gente tomar as dores, se solidarizar, ter simpatia É, com vocês aí, sabe? eu agradeço aí que vocês estão tendo essa visão aí, sabe? Porque realmente é complexo, sabe? Mas a gente está aqui agora, né? Eu não posso simplesmente falar assim, não, agora não quero mais, não. Não dá, eu não posso fazer isso. Uhum. Então, a gente vai mantendo. E aí eu vou ficando, né? Por enquanto eu vou ficando, né? Enquanto eu tiver condições, eu vou ficando, né? Mas que eu tenho vontade de me meter lá no meio do mato. Lá eu tenho uma chácara lá na Chapada. Eu tenho vontade de ir para lá, sabe? Mas eu não posso abandonar, né?
Mas faz Mas parte. Isso aí eu não tô reclamando, não. Isso aí faz parte, sabe? A gente já tá acostumado aí. Não, a gente entende. Mas assim, Marcelo, eu acho que era isso. Eu não tenho mais perguntas, pelo menos não por enquanto. Eu agradeço mais uma vez a sua participação também. Eu agradeço a vocês aí, valeu mesmo. E se vocês tiverem pergunta também, Ana, Enzo, Gustavo. tudo muito bem claro aqui. Sem dúvidas também. Só agradecer mesmo, Marcelo, pelo tempo de novo. Falou, Fazer a gente. reunião na tarde de um sábado, mas é isso. Mas valeu. Tá Obrigadão. certo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigado, abraço. Eu falei boa noite? Não se repare aí, velho. Acho que foi. Eu acho que foi boa Mas acho que noite, foi boa mano. noite. Foi muito sem querer. Ela tá com sono já. Então, tem que, né? Tinha uma parte que eu tinha botado no documento que era em relação à integração, né? E acho que essa dúvida foi solucionada hoje, né? Sim. Na questão dos que tinha. Eu abri o documento aqui, visão do produto, que eu tinha colocado. Eu coloquei um comentário aqui. Assim, em termos da disciplina, eu acho que talvez fosse mais interessante a gente desenvolver uma aplicação web mesmo, que conseguisse integrar com o sistema dele, por meio, sei lá, do banco de dados que ele usa, que eu acho que é o Microsoft Access, eu acho que dá para fazer essa integração, mas eu vou pesquisar mais sobre isso. E também sobre aquela questão que a gente tinha comentado lá no início, de fazer talvez uma intranet ou subir no servidor dele, seja um pouco mais complicado, mais possível, mas não sei se daria tempo da disciplina em si. Então, Sim. como ele deixou aberto para nós, até por essa questão mesmo, acho que talvez fosse mais interessante para nós fazer dessa forma, até para se dedicar mais na parte da integração em si. Sim. Entregar algo que seja que entregue valor para ele, né? De que mude ali a rotina. Sim, exatamente. Eu coloquei aqui porque eu fiz a introdução da viabilidade da proposta. Eu queria também, eu até acho que enquanto a gente estava fazendo, perguntei, mas acho que todo mundo está meio perdido em relação a isso. Então, eu vou adicionar então a informação que uma das maiores dificuldades, eu imagino, de fazer esse projeto seria a integração do banco de dados deles com a inserção eu vou arrumar uns termos melhores para falar isso, mas informalmente falando, relação, pegar o banco de dados dele e trazer para a aplicação que a gente está fazendo. Colocando isso numa parte mais informal. Alberto, tá gravando ainda, não sei se você viu. Tá gravando ainda. A reunião do Meet, ela também tem transcrição, né? Sim. E algumas a última eu publiquei no YouTube também, para que a gente consiga ter uma transcrição mais detalhada. Então, era isso mesmo que eu ia falar. A gente pode pegar essas reuniões e publicar no YouTube, que a transcrição lá é melhor, e a partir dessa transcrição a gente faz uma ata. Em vez de Sim. ter que ficar anotando ao mesmo tempo da reunião, aí você pode perder alguma coisa, não presta tanta atenção, assim. Aqui no Meet também eu consigo transcrever, mas eu não acho muito boa a transcrição do Google, é bem resumida. Não, é bem ruimzinho. O próprio Teams também não é muito bom, não. Sim. E aí eu estou fazendo dessa forma lá também, talvez até uma dúvida que eu tive depois, se ao invés da gente publicar o vídeo mesmo no Git Pages, se a gente conseguiria, tipo, publicar de forma embed. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. O YouTube, ele tem como a gente meio que importar como se fosse um shortcode do vídeo, mas quando você sobe numa página, ela fica, tipo, o vídeo na página. Não sei se... Deixa eu mostrar um site aqui para vocês. Eu sei o que você está falando, mas eu tenho a impressão de ter ouvido lá no início da matéria, ou foi o professor, ou foi alguma pessoa que já tinha feito a matéria, que ele não curtia muito isso de usar embed. Ele Então, queria que tivesse. melhor o vídeo mesmo. Mas aí a gente vê com o monitor, mas só para ter certeza. Mas pelo que eu ouvi de um amigo meu que já tinha feito a matéria, foi o que ele falou. Entendi. Não, então a gente sobe o vídeo mesmo, por via das dúvidas. A gente vê lá a questão do tamanho e
precisar reduzir, a gente compacta de alguma forma. Dá uma compactada. O ruim é que perde qualidade, mas É os de menos, né? Qualidade. é o de menos. Então é isso, eu vou pausar a gravação aqui. Vocês têm algo mais a acrescentar também? Não sei. Eu tava. Não, acho que a gente só tem que finalizar mesmo Isso. tudo que a gente tem que fazer, entregar, né, até terça-feira. Vai dar tempo, a Vai. gente tá tranquilo, vai dar tempo, é só não deixar engasgar. Inclusive, eu estava falando com o Alberto aqui de fazer logo esse Pages. Eu acho que eu consigo, se eu focar aqui, eu consigo fazer pelo MKDocs. Aí talvez hoje à noite eu já tenha mais ou menos a base ali, enquanto vocês trabalham no documento. Sim, eu Aham. tava. No cronograma aí do resto que precisa lá, tem algumas coisas ainda para fazer. Sim. Uhum. Aí eu vou ter que dar uma pausa, mais ou menos umas 5 horas ali, que eu vou ter que cortar o cabelo, já estava marcado, mas depois eu vou focar só Aham. em publicar Eu, esse Pages aí. eu posso. Vocês têm coisa pra fazer por agora? Não, eu tô dedicação total para isso mesmo. Também. Então Só às 4h30 só. eu só tenho que sair à noite, mas enquanto for a hora eu vou fazendo aqui. Beleza, então. Aí depois de tudo a gente dá uma revisadona em tudo, ver que tá certinho, porque tem uma parte aqui que tá, tipo, benefícios esperados pro cliente e pro usuário. Eu acho que essa parte tem que mudar um pouquinho, porque cliente seria o Marcelo, né? E o usuário seria os. É porque o usuário é difícil mensurar se a gente analisar da perspectiva dos idosos. Usuários, talvez finais, seriam mesmo os cuidadores. Sim, exatamente. Tá bom. Tá. Então, Acho que é bom colocar também para os idosos, acho que seria menos, digamos que enfadonho para eles receber, tipo, ali na parte do dia a dia mesmo, de cadastrar as informações num formulário digital do que num papel, porque isso demora menos tempo e, enfim. galera, mas ó, tipo assim, as únicas partes mais difíceis que falta mesmo desse documento é a engenharia de requisitos, requisitos e o cronograma. São as únicas partes que tipo, levam um pouco mais de tempo. O cronograma dá para se basear bem no template que ele tinha mandado, mas Uhum. a engenharia de requisitos é mais complicadinha, né? Esse requisito de software entrega, né, só na unidade 2. Então, a gente tá tranquilo em relação a isso. Problema para a gente no futuro. Inclusive, alguém sabe qual que é a data da entrega do isso? Eu nem... Não, mas tem um cronogramazinho, tá Acho que tudo. daqui a um mês, mais ou menos. Que bom, então, que... Eu vou só pausar a gravação aqui, gente, que eu não tinha pausado. Para não ficar muito grande, né?